Hoje nós estamos aqui na Instituição NAT, uma ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. E é muito prazer, um privilégio estar conversando com Carol Latorre, a nossa nutricionista há 5 anos. É isso mesmo, Carol? Isso mesmo. Há 5 anos que nós temos essa convivência boa, agradável, simpática, né? A Carol é muito simpática, muito amiga de todos. E hoje eu quero fazer umas perguntinhas para ela sobre o cuidado alimentar com o idoso. Então nós temos a Caroline Latorre e Tayana Villanova, também nutricionista da nossa instituição. Carol, umas perguntinhas sobre a terceira idade. O que muda na necessidade nutricional de uma pessoa à medida que ela envelhece? Sim. Ao longo do processo do envelhecimento, né? Então a gente cresce, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente fica adulto. E aí, durante a nossa vida adulta, a gente passa por vários momentos em que a gente fica sem comer, pula refeição, né? E aí tem todo aquele processo da correria, do trabalho, que a gente acaba priorizando outras necessidades. E aí, no envelhecimento, isso já não é uma coisa tão possível, né? Sim. Porque qualquer refeição que você pula, qualquer coisa que você vai perdendo, para você conquistar aquilo de novo é um pouco mais difícil, né? Então a gente tem que ter toda uma preocupação global ali com a saúde daquele idoso em relação à digestão, né? Em relação à absorção daqueles nutrientes. Então, diferente de um adulto que às vezes tem uma reserva ali muscular, que tem uma reserva ali de gordura, no idoso nem sempre o cenário é esse, né? Às vezes a gente tem idosos com cenário já de magreza, né? De desnutrição, e aí você precisa... Cada refeição conta, né? Para aquele idoso, cada refeiçãozinha, cada horáriozinho ali estipulado conta para que ele consiga alcançar ali o seu objetivo. Então a gente tem que ter muito esse cuidado nesse manejo, né, com o idoso por isso, porque o idoso ele perde massa muscular muito rápido, né, muito mais rápido do que um jovem, né, um adulto. Então, gente, nós temos hoje aqui no nosso NAT 34 idosos, né? E realmente ter esse controle nutricional na instituição é muito importante. Por isso a importância de 2 nutricionistas, porque nós temos 34 idosos, mas vagas para 40 idosos. Então essa parte é de suma importância para a qualidade de vida do idoso. Né? E aqui a gente tem as refeições, né, divididas em 6 refeições diárias. Então tem almoço, colação, café da manhã, almoço, colação, falei errado, não, desculpa. É café da manhã, colação, almoço, o lanche da tarde, né, a janta e a ceia. E aí, para aqueles que têm alguma demanda especial, a gente ainda consegue incluir ali mais uma refeição em algum horáriozinho do dia, né? Para conseguir atingir ali o aporte nutricional. Porque tem idoso que precisa, né? E no intervalo dessas refeições, algum aporte nutricional. Sim. E é verdade que os idosos precisam ter um aumento de proteínas? Então, isso varia muito, né? Quando a gente pega um quadro de um idoso magro, né, que precisa ganhar peso, para esse idoso a questão proteica é muito importante, né? Porque geralmente esse idoso ele vai ter uma massa muscular mais reduzida, ele vai precisar ganhar ali massa muscular, ganhar força, e daí a importância de ter a equipe multidisciplinar, que aí a gente trabalha a nutrição, a fisioterapia trabalha o exercício, né? O educador físico trabalha o exercício quando possível também. Então a gente vai manejando aquele idoso para que ele consiga ganhar músculo, né? Que é um passo ali difícil ali no idoso, né? Mas dependendo da fragilidade que aquele idoso tem, a proteína já é um risco. Né? Então a proteína aumentada num idoso que tem às vezes algum problema renal, né? E daí a importância realmente desse controle multidisciplinar. Então a enfermagem ela maneja, né? Sintomas, né? Sinais e sintomas relacionados a hora de urinar, a dores, né? As sintomas que aquele idoso pode apresentar. Os médicos, né, solicitam exames pra gente ver como é que tá a parte renal, como é que tá a parte ali bioquímica daquele residente, pra gente conseguir entender dentro
da saúde dele, individual, né? Porque aqui a gente tem um ambiente coletivo, Sim. com né, igual você falou, 34 residentes, mas dentro desses 34, eles têm as suas individualidades. Sim. Então, dentro disso, a gente tem que ir também manejando, dentro do possível da nossa instituição, aquele que precisa de mais proteína, aquele que não pode com muita proteína, né, para a gente conseguir chegar ali num ponto de saúde, né, de qualidade de vida para cada um deles. É o acompanhamento. Isso, né? Constante. Constante, porque o quadro muda muito. Muda, muito variável. E aí, às vezes, aquele residente que até então não apresentava nada, ele pode vir a apresentar. A gente tem os quadros de risco também, por exemplo, idosos que já têm uma diabetes há muitos anos, né? O risco que ele tem de ter uma doença renal é muito maior. Sim. Né? Então, a gente precisa estar sempre com esses semáforos ligados, né? Uhum. Vermelhinho, amarelo, verde. Então, a gente vai manejando muito em relação a isso. Continuando nesse gancho aí da proteína, a desidratação é muito comum entre os idosos, Sim, né? sim. E por que isso acontece? Então, a questão da desidratação é uma questão muito séria, né, no público idoso, nos adultos também, né? Mas no adulto a gente tem um tempo maior para isso acontecer. No idoso, o desfecho pode ser muito mais negativo, né? Uhum. E por que isso acontece? Porque o idoso, né, ao longo da nossa vida, né, a gente vai negando a sede. Então você tá com sede, mas aquele momento você não pode beber água, e aí você vai levando o dia e não vai tomando água, não vai se hidratando. E aí, às vezes pode acontecer desse sinal de sede virar um sinal de fome, né? E isso muitas das vezes pode gerar até um ganho de peso em relação a isso. E aí, ao longo da vida, a gente vai negando essa sede e a gente vai perdendo um pouco esse sinal, né, da sede na boca, da boca seca e tudo. E aí o idoso, ele perde isso. Então ele não sente mais aquela sede que ele sentia quando jovem. Então ele acha que ele está hidratado, porque não tenho sede, eu vou beber água por quê? E aí às vezes o consumo de água fica restrito ali apenas horas de tomar medicação. Então agora eu vou tomar um comprimido, então eu vou tomar um copo d'água, depois do almoço eu tomo um comprimido, tomo um copo d'água, e aí fica ali naquele dia tomando ali 3, 4 copos de água por dia, que não é o suficiente, né? Pelo menos em dias quentes, em dias frios. Então, em dias frios, a gente aumenta o risco de doenças respiratórias, né? Porque o pulmão não está ali hidratado o suficiente. Em dias quentes, a gente aumenta também esse risco de desidratação, de insolação, né? E aí piora no quadro gastrointestinal, então fica difícil para fazer cocô, o cocô fica mais ressecado por conta dessa desidratação. E daí a importância da equipe de cuidado. Né? Então, tanto os cuidadores aqui numa IRPI, quanto os parentes, né, numa casa, né, as pessoas que estão ali envolvidas com aquele idoso, de estar estimulando, né, de estar falando com ele frequentemente para ele tomar água, observar o consumo. Então, eu sempre sugiro muito a garrafinha de água, né? Aqui a gente não conseguiu ainda fazer isso, porque demanda um esforço grande de toda a equipe, mas num ambiente doméstico, uma garrafinha de água é interessante para você conseguir observar, conseguir definir metas com aquele idoso da sua casa, com seu avô, com a sua mãe, né? Mãe, tem que tomar 3 garrafinhas dessa no dia, e aí define metas, define horários, né? Inclusão também de outros alimentos que contenham água, né? Então, gelatina, chás, sucos, né? Alimentos que vão hidratar também aquele idoso, não só através do consumo de água puro, né? Então, a gente tem água saborizada, a gente tem hoje diversas formas, né, de estar ofertando água para aquele idoso conseguir atingir ali uma meta de hidratação e melhorar, né, como um todo aquele organismo, né? Gente, isso é muito importante. Ela estava falando aqui, eu estou só observando. Eu sou fã da Carol, porque ela fala tudo nos mínimos detalhes. Você que já ou já teve idoso em casa, sabe disso. A quantidade de água que eles ingerem, para eles é suficiente. Como ela falou, no remédio já tomei.
né? Aí você vai, mas de novo. Então, aquele golinho do remédio, às vezes nem um copo, né? Sim. É meio copo. E para ele já é suficiente. Para ele já tomou água. A gente sabe que não é suficiente. Sim. A gente passa isso aqui. E muitas vezes você oferta o copo com água, ele toma um golinho e te devolve metade da água. Então, é importante a gente insistir com o idoso, né? E conscientizá-lo que está tomando, não obrigatoriamente, mas porque é necessário para a saúde dele. Sim. Isso tudo é um conjunto. A água, como você falou, ela vai da cabeça aos pés, né? Então, é muito importante essa hidratação. E outra pergunta, a alimentação pode influenciar na memória do idoso, no cérebro, na saúde do cérebro? Pode sim. A alimentação, ela também vai ter um papel nisso, né? Um idoso que ele tem uma baixa ingestão ali de nutrientes, né? E a gente vê muito isso também, assim, relacionado... Graças a Deus, esse público idoso que a gente trabalha hoje, né, é um público que vem ali das fazendas, né, de uma época que os legumes eram muito fáceis, verdura. Então, eles têm uma aceitação muito grande, né, de fruta, de legume, de verdura. E isso facilita muito, né, nesse papel antioxidante. Porque a gente sabe que com o envelhecimento, o nosso corpo como um todo, ele está envelhecendo junto, né? Então a gente vê por fora ali aquele idoso de 90 anos, de 80 anos, e aí você observa que ele já está mais velho e tudo, mas dentro do nosso corpo também. E daí a importância que tem da gente consumir, né, alimentos antioxidantes, alimentos que vão estar ajudando ali em todo aquele estresse que o corpo já passa, né, de todos aqueles anos de vida. Então tem um papel fundamental, né, uma boa alimentação. A saúde mental hoje é muito preocupante, né? A gente vê tantas pessoas com problema de saúde mental como Alzheimer, outros com demências, e isso é parte da nutrição já ao longo dos anos, né? Lá atrás que tem que... Então hoje, como ela falou, nossos idosos aqui são pessoas que vieram praticamente assim de uma fazenda, da roça. Uma vida muito mais saudável do que a gente tem hoje. Então hoje é uma preocupação presente para o futuro. Que você se alimente bem, procure fontes nutricionais que trabalham a parte cerebral, para que você não tenha passar por essa situação de saúde mental, né? E aqui também, assim, trazendo essa fala de saúde mental, a gente tem uma preocupação muito grande não só com a nutrição, né, mas também com os momentos sociais que envolvem a comida, né? Então a gente sempre tem eventos, né, de aniversários, de festa, que trazem também ali aquelas comidas que a gente fala que são comidas de afeto, né? Que legal. Então não é só o alimento. Gostei da fala, comida de afeto. Explica melhor. Sim, não é só aquela comida que nutre. A comida que nutre, ela tem um papel importante, né? A gente não pode negar. Mas finais de semana, aquela comida diferente, né? Uma lasanha, um empadão, comidas de afeto, que são comidas que vão trazer ali para eles também essa memória de quando eles estavam em casa, num domingo com a família, né? Os momentos de festa também, em que a gente faz ali aquele bolo recheado, aquelas coisas. Então, assim, a gente tem uma preocupação nutricional, sim, né? Daqueles que tem alguma outra comorbidade que pode impactar ali naquela refeição diferente, está sendo ofertada. Mas a gente precisa também incluí-los nessas rotinas diferentes para que eles mantenham, né, aquela sensação de que eles são bem-quistos, né, de que a gente gosta deles e que a gente quer o bem deles e que a gente comemora, né, aniversários, festas, festividades ao longo do ano, né, Natal, Páscoa, Dia das Crianças, né, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, assim, são momentos que podem ser de muita dor, e aí a gente tem que ir ressignificando isso para nossa presença, né, como equipe aqui para eles. Eu lembrei de 2 fatos aqui. Um passado, que nossa idosa Marlene, não sei se vocês conhecem a Marlene, ela fazia todo domingo nhoque para a família, para os irmãos, né? Todo domingo tinha nhoque. E nós fizemos aqui um dia na cozinha do Nath. Ela foi para a cozinha e ajudou a preparar o nhoque. E nós oferecemos nhoque para todos os idosos. Então isso aí é uma alimentação
de afeto, é uma comida de afeto. E amanhã nós vamos comemorar o Dia dos Avós. Sim. Né? Também é uma alimentação de afeto. Sim. É uma comemoração, né? Uma junção com os idosos e os funcionários. Vamos comemorar, né? Os aniversariantes do mês e também o Dia dos Avós, que nós temos muitos vovozinhos aqui. Sim, né? Sim, com certeza. E agora vamos falar sobre a alimentação da ILPI, da nossa instituição. Como que é planejado o cardápio de uma ILPI? Não é como na nossa casa. Não. Né? Como que você pode resumir, porque eu sei que é muita informação, esse cardápio, como é planejado, o planejamento? Sim. Então, aqui a gente tem um planejamento realizado, e ao longo do mês, vamos dizer assim, a gente pode ir sofrendo alterações de acordo com doações que a gente recebe, que são muito bem-vindas, né? Então a gente pode, às vezes, receber frutas que a gente não estava esperando, né? E aí a gente vai remanejar pra gente não perder nada. Sim. Então essa é uma parte do planejamento muito importante, né? Essa questão do aproveitamento integral dos alimentos, da gente conseguir não perder aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente compra. Então tem todo um planejamento que acontece depois do planejamento, né? Voltado para isso, para que a gente não perca alimento, que cada alimento conta, né? E a gente sabe que tem todo um esforço daquele que doa pra gente. Verdade, então verdade. A gente tem que encarar isso com muita seriedade. Nós valorizamos, né? muito as doações que nós recebemos, né? Sim, Tanto é muito importante. Cereal, de carne, de legumes, de verduras e frutos. Nós temos muito carinho, né? E somos muito gratos a vocês que fazem doações, porque o consumo aqui é muito grande. Sim. É muito grande. E é geral, gente. É desde o material de limpeza, né? Sim. A material de higiene pessoal, quanto a alimentação. É muito gasto. Né? É um fluxo grande de refeições. Então a nutrição, a parte da cozinha, que a Carol é responsável, tem esse cuidado de aproveitar, né? Tudo que a gente recebe, nada se perde aqui, né? Quando tem um volume maior, se congela e vai se aproveitando depois, né? Sim. Porque a gente não perde nada, porque não podemos perder nem aqui, nem na nossa casa. Sim, com certeza. E Carol, como que é lidar com o idoso que recusa alimentação? Um ou outro, ou 3 aqui no NAT, vamos dar, por exemplo, no nosso NAT. Como que é lidar com esses idosos? Sim, eu acho que num primeiro momento é importante a gente observar qual é a causa dessa recusa alimentar, né? Então, assim, o que está ocasionando? Esse idoso, ele pode estar com uma dor de garganta? Esse idoso, ele pode estar com algum dente infeccionado? Sim. Ele tem dente? Ele não tem? Né? Qual é a consistência que está sendo ofertada da alimentação dele? Será que vale a pena a gente alterar naquele momento? Será que ele está com alguma infecção? Né, a nível do corpo como um todo, então alguma infecção urinária, alguma questão pulmonar, tá gripado. Então, assim, é importante enxergar aquele idoso como um todo pra gente observar qual o próximo passo, né? Que aí o próximo passo é a gente tentar com que ele aceite algum alimento. E aí é interessante saber ali o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Quais são os alimentos que mais apetecem ele. Então, assim, gosta mais de coisa doce, gosta mais de coisa salgada, né? Pra gente ir incluindo ali aquelas refeições, às vezes até em horários que seriam de almoço, incluir um leite, alguma coisa, pra gente ir melhorando essa aceitação com o tempo e evoluindo. Né? É um estudo. Estudar a situação daquele momento, porque o idoso está recusando a comida, né? Como você falou. É o físico todo, né? O corpo completo. Aí não entra só você, entra outras pessoas também, outros técnicos, outros profissionais da área que está lidando diariamente com ele, desde a hora de acorda, né, do café, do banho até a hora de dormir. Ele tem que fazer aquele estudo e conhecer o idoso, né? É importante conhecer. Eu falo que minhas cozinheiras aqui, elas têm um papel muito importante nisso, né? Em trazer esse feedback, né? Teve um residente que rejeitou comida essa semana, 2 vezes, pra gente conseguir entender as ocorrências, né? Então, assim, a gente não tá aqui todos os dias da semana, não é possível, né, ainda isso, que seria um sonho, mas dos dias que a gente tem que fazer um levantamento do que está acontecendo. E aí, quem geralmente traz essas demandas
ou é a equipe de enfermagem, ou são minhas cozinheiras que acabam avaliando. Eu falo que elas são muito mães deles. Sim, ali, né? Então elas preparam o prato, geralmente de acordo com aquilo que eles já gostam, aquilo que eles já comem. Sim. Então, quando tá tendo uma recusa, a gente tenta entender o que está acontecendo, né? Tá tendo uma tristeza, tá querendo ligar para algum familiar, porque às vezes são questões emocionais, às vezes são questões físicas, então é importante estar atento a isso. Sim. Isso é muito... E é uma forma de carinho, né? Sim. É o carinho das cozinheiras, das cuidadoras, de prestar atenção. A gente tem que prestar atenção no nosso idoso, né? Falando em prestar atenção, quais são os erros mais comuns que os familiares cometem na alimentação do idoso? Quer dizer, que dá na sua casa, lá no seu lar. Sim. É importante, antes de iniciar a resposta, né, ressaltar que ninguém faz de propósito. Sim. Né? Às vezes o familiar, ele tá achando que tá ajudando. Sim. Né? Ele acha que ele tá contribuindo ali para aquele cenário. Então é importante a gente ter esses passos de fala também, para que a gente consiga alcançar pessoas, né? Ajudar pessoas, apoiar pessoas, porque a gente sabe que hoje você cuidar de um idoso no lar é uma demanda muito... que demanda muito, né? Então é uma demanda que vai demandar de você muito. Às vezes demanda de você um afastamento do seu trabalho, né? Às vezes demanda de você ter energia em momentos que você não tinha energia. Então você tira energia de onde você não tem para você preparar ali uma refeição adequada. Você tá vivendo isso, né? Sim, sim. Eu tenho minha avózinha, né, de 89 anos, vai fazer 90 esse ano. E assim, o cuidado com o idoso é uma coisa muito séria, que demanda muito tempo, né? E aí a gente tem que ter atenções em relação a isso. Então, a gente sempre fala isso, inclusive com a equipe de fisioterapeuta também, a gente sempre tem conversas ótimas aqui, e aí sobre tentar manter ao máximo a autonomia do idoso. Sim, não só no momento da alimentação, mas também em todos os momentos do dia a dia. Então, às vezes, lavar um pratinho, levar o prato até a pia, se servir, sair de casa para poder ir a um restaurante, isso tudo vai fazer com que aquele idoso mantenha aquela utilidade, né, funcional dele. Sim. Que se a gente for dando tudo na mão, a gente vai perdendo essa funcionalidade aos poucos dele. Eu percebo, Carol, que a paciência é fundamental. Sim. Porque às vezes o corre-corre do dia, que você falou que nossa vida é corrida, mas a gente tem um idoso em casa. Então nós somos impacientes de querer fazer tudo rápido. Entendeu? E deixar para que ele faça aquilo rápido, você ter seu tempo livre. Sim. E aí entra o carinho, a atenção, né? Porque o idoso percebe quando você está atendendo a ele, tratando ele com pressa. Sim. Entendeu? Faz uma comida aqui, come aqui, entendeu? Isso não é bom. Não. Né? Parece que até a digestão é ruim. Então, a paciência, eu percebo muito isso. E se você é impaciente, você tem que buscar ter paciência com o seu idoso, porque é o seu familiar. É a pessoa que cuidou de você um dia. Você tem que retribuir com paciência. Né? Sendo seu familiar ou sendo seu contratante, né? Sim. Porque a gente tem casos que tem cuidadores também no lar, né? Ou aqui também no meu LPI, a gente tem que ter paciência. E aí no ambiente de casa, é um ambiente que favorece ainda mais você manter essa autonomia dele. Né? Porque diferente daqui, que a gente tem um ambiente da cozinha que é separado, e a gente já serve os pratos e tudo. No ambiente de casa, você pode favorecer com que aquele idoso escolha, né? Isso. Então, assim, gosta de comer pizza, minha avó adora pizza. E aí eu compro a pizza chega, fica disponível ali na mesa, para ela olhar o sabor que tem, né? Então, assim, eu sempre peço aquilo que ela gosta, mas ela vai olhar, às vezes vai ter 2 sabores, ela vai escolher ali o que ela vai querer comer, a quantidade que ela vai querer comer. E aí a gente vai olhando igual que fosse um adolescente, uma criança, a gente tem que estar sempre ali por trás daquilo, mas deixando com que eles tenham autonomia. Muito bom. E para terminar nosso bate-papo gostoso aqui, né? Tainá tá quietinha, Tainá Vila Nova, gente. Ela é professora também da nossa instituição, né? E depois vamos fazer uma entrevista só com ela. Para terminar, que mensagem você deixaria para as famílias que cuidam dos seus idosos em casa? Sim.
deixaria uma mensagem de apoio, né? De colaboração, de empatia, vamos dizer assim. Mantenham esse cuidado, né? Cuidem, observem, busquem ajuda quando vocês se sentirem sem saber o que fazer, conversem, dialoguem, né? Não se escondam atrás, né, de erros, de falhas. Tentem sempre buscar alternativas, soluções. A gente sabe que ninguém é perfeito, né? E a gente está aqui cuidando, dando o nosso melhor a cada dia, né? Então, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa. Então, entendam isso também, sejam muito pacientes consigo mesmos, né? Porque às vezes a gente quer tudo para ontem. Eu tenho que ter paciência, mas eu quero ter paciência para ontem. Não vai conseguir, né? A paciência, ela é um hábito diário ali do dia a dia. Vai ter momentos em que você vai falhar, vai ter momentos que você vai errar, mas esteja disposto a pedir desculpa, disposto a tentar novamente. Então é importante a gente ter esse olhar aberto, esse olhar amplo pra gente enquanto cuidador, né? E se cuidem também, né? Um ponto muito importante em vários cursos que eu já fiz voltados para essa equipe de cuidado de idoso, né? De pessoas que têm alguma comorbidade, ficou acamada, de crianças, né, que tem algum tipo de patologia que envolve ali o cuidado da mãe muito íntimo. Então a gente precisa entender que a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Sim. Né? Então esse cuidado que você precisa ter consigo mesmo é muito importante, né, para que você fique bem, para que você tenha saúde e para que não aconteça de você ir antes daquela pessoa que você está cuidando, né? Então assim, cuidem de si, né? Tenham esse autocuidado, tenham essa autoestima, não deixem, né? Não se deixem de lado, né? Se cuidem, porque isso é um papel muito importante quando a gente cuida do outro também, né? A gente precisa estar se cuidando, se acolhendo, pra gente conseguir cuidar do outro. Em algum momento pode ser que a gente precise de apoio, né? Então entenda, não leve ter apoio com preconceito, porque eu sempre tive muito preconceito com pessoas limpando minha casa, com pessoas fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. E aí quando você começa a ter apoio, você começa a respirar e a conseguir fazer aquilo que você precisa fazer de uma forma muito melhor. Mais leve, mais leve, mais tranquilo, mais animado, né? Vai te trazendo Isso te dá um suporte para você conviver, né, com outras pessoas no dia a dia na sua casa. Você tem que estar bem consigo mesmo. Carol, muito obrigada por esse bate-papo aqui, né, pelo seu tempo aqui, que nós paramos tudo aqui para fazer essa gravação, porque o DoaCast é um podcast itinerante, né? Nós vamos até as pessoas, por conta mesmo até do tempo, né, que as pessoas têm. E nós estamos levando informações da nossa instituição aqui, né, o NAT, em Cordeiro, que é uma instituição de longa permanência para idosos. E vou repetir, nós temos 34 idosos hoje na instituição e que são muito bem cuidados, né? A equipe multidisciplinar, ela é top, gente, é muito bacana mesmo. Venha conhecer o NAT, tá? Fica o nosso convite. Muito obrigada, Dayana, por estar conosco, né, fazendo parte da nossa equipe. Então, o nosso DoaCast hoje se despede aqui com a nossa Carol, Dayana, e tenham um bom dia e é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.